Imagine o dia mais perfeito da sua vida se transformando em um pesadelo que ninguém poderia prever. Uma noiva radiante, com um vestido branco flutuando como uma promessa de felicidade eterna. Caminha pelo corredor da igreja lotada, os olhares cheios de admiração e inveja. Mas o noivo, ele simplesmente não está lá. E nesse vazio ensurdecedor, um segredo sombrio se revela, mudando o destino dela para sempre. Você precisa ver como essa história termina. Prepare-se para uma jornada de corações partidos e amores inesperados. Se você está aqui, curtindo esse tipo de drama que mexe com a alma, não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que vão te deixar sem fôlego. Agora, vamos mergulhar nessa história, no coração pulsante de Seul, onde as luzes da cidade se misturam com as estrelas, como se o céu tivesse descido à terra para testemunhar segredos humanos. Park Geo se preparava para o dia que acreditava ser o mais feliz de sua vida. O espelho do quarto nupcial refletia uma mulher transformada em sonho. O vestido branco de seda italiana, cascateando em camadas suaves, como nuvens. O véu delicado bordado com pérolas minúsculas que capturavam a luz como gotas de orvalho. Os cabelos castanhos ondulados, presos em um coque elegante salpicado de flores frescas, aos 28 anos. Geo era a personificação da esperança romântica, menos uma designer gráfica talentosa que encontrara em Lee Min-ho o homem que preenchia seus dias, com risos fáceis e promessas sussurradas ao vento. Eles se conheceram na universidade, em uma aula de História da Arte, quando os olhares se cruzaram sobre uma reprodução de Monet. E sem palavras, algo se acendeu. Minho, com seu sorriso torto e olhos gentis, a conquistara com gestos simples, cafés quentes em dias frios, piqueniques às margens do rio. Bilhetes escondidos em seus cadernos, com frases como "Você é a cor que faltava na minha vida". Nos últimos anos, ele subira rapidamente na carreira como analista financeiro em uma empresa de investimentos. E Gia orgulhava-se dele ignorando os sinais sutis, menos as noites cada vez mais longas no escritório. As mensagens respondidas com atraso perfume. Estranho que às vezes impregnava sua camisa. Ela afastava as dúvidas, convencendo-se de que era apenas o preço do sucesso. Naquela manhã de outono, o ar estava fresco, carregado com um aroma de folhas secas e expectativa. Gio sorria para o reflexo, o coração batendo em ritmo acelerado, enquanto a maquiadora dava os toques finais, realçando os olhos castanhos com sombras douradas. Sua mãe, com lágrimas brilhando nos olhos, ajustava o véu uma última vez. Você está linda, minha filha. Hoje começa o resto da sua felicidade. As palavras aqueciam o peito de Gio, que abraçava a mãe com força, sentindo o perfume familiar de lavanda. No carro que a levava à igreja centenária em Gangnam, ela olhava pela janela, vendo a cidade passar em um borrão colorido, imaginando o futuro. Uma casa com jardim, viagens para Jeju, filhos correndo pelos corredores. A igreja parecia imponente, com seus vitrais antigos filtrando a luz do sol em feixes multicoloridos que dançavam no chão de mármore. O local estava repleto menos mais de 200 convidados, familiares, amigos da universidade, colegas de trabalho de ambos os lados. O aroma de lírios brancos e rosas preenchia o ar, misturado ao incenso suave, enquanto o órgão tocava uma melodia clássica que fazia o coração de todos bater em uníssono. Gio esperava nos bastidores, o buquê tremendo levemente em suas mãos suadas. Quando a marcha nupcial começou, ela deu o braço ao pai, que sussurrava palavras de orgulho, e iniciou a caminhada pelo corredor longo. Cada passo ecoava como um batimento cardíaco amplificado, os convidados virando-se com sorrisos admirados, mulheres suspirando pela beleza do vestido, homens acenando com aprovação. Ela erguia os olhos para o altar, esperando ver Min-ho ali, radiante em seu smoking. Mas o espaço ao lado do padre estava vazio. Um vazio ensurdecedor. O padre sorria nervosamente, consultando o relógio de bolso, enquanto murmúrios discretos começavam a se espalhar como ondulações em um lago outrora calmo. Gio parava no altar, o sorriso congelando no rosto, o coração acelerando em pânico contido. 5 minutos, 10 minutos, 15. Os convidados trocavam olhares preocupados.
alguns se inclinando para cochichar. Sua mãe, do primeiro banco, estendia a mão em gesto de consolo, mas Giel mal registrava. O buquê pesava como chumbo, as pétalas parecendo murchar sob seus dedos. Então o telefone de uma dama de honra vibrou, e ela correu para entregar o aparelho a Ji-woon, com o rosto pálido. A tela iluminada mostrava uma mensagem de Min-ho. Desculpe, Ji-woon, não posso fazer isso. Encontrei outra pessoa. Não me procure, adeus. As palavras atingiram como um trovão em céu claro. Giel lia e relia, as letras borrando através das lágrimas que agora escorriam livremente, destruindo a maquiagem perfeita. O mundo girava, o chão parecia se abrir sob seus pés, engolindo-a em um abismo de humilhação pública. Os convidados explodiam em sussurros altos, olhares de pena, choque, curiosidade mórbida. Flashes de celulares capturavam o momento menos a noiva abandonada no altar. O vestido branco agora uma mortalha de sonhos despedaçados. Giel sentia cada olhar como uma agulha perfurando sua pele, a vergonha queimando em suas veias. Como ele pôde, depois de anos de amor, planos, juras, a traição revelava tudo de uma vez. As noites solitárias, as desculpas vagas, o perfume que não era dela. Ela apertava o buquê com tanta força que os caules se partiam, pétalas caindo como lágrimas brancas no chão. O padre pigarreava, sugerindo que talvez fosse melhor dispersar, mas as palavras se perdiam no turbilhão que consumia Giel. Ela queria correr, desaparecer, mas as pernas não obedeciam, presas naquele palco de dor exposta. E então, no meio do silêncio opressivo que se seguira ao choque coletivo, um homem se levantou do último banco, uma figura alta e imponente que comandou a atenção de todos instantaneamente. Kong Tae-jun. O nome ecoava em Seul como sinônimo de poder absoluto. Seul, da Cathay Corporation, um império tecnológico que dominava mercados com mão de ferro. Aos 32 anos, ele construíra tudo do nada. Órfão criado em instituições frias. Subira por inteligência afiada e determinação implacável, tornando-se o homem mais temido nos círculos empresariais. Rivais o chamavam de o Rei de Gelo, por sua capacidade de congelar negociações e destruir concorrentes sem um pingo de remorso. Vestido em um terno preto, sob medida que moldava seu corpo atlético, cabelo escuro penteado com precisão, olhos negros profundos como abismos, ele caminhava pelo corredor com passos firmes e deliberados, ignorando os olhares atônitos que o seguiam. Ninguém entendia por que ele estava ali. Ele não era amigo próximo de nenhum dos noivos, apenas um conhecido distante de Min-ho por meio de negócios. Parando diante do altar, ele fixou os olhos em Ji-woon com uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. "Case-se comigo", disse a voz baixa, grave, carregada de autoridade inquestionável. "Aqui." Agora, Giel ergueu o rosto, inundado de lágrimas, piscando confusa, o coração disparado entre pânico e incredulidade. Quem era ele, para propor algo assim? Por quê? Os convidados murmuravam mais alto, o choque se renovando. Mas algo na presença dele, sólida, inabalável, oferecia uma âncora no caos. Sem alternativas, com a humilhação ainda queimando e nenhuma saída digna à vista, ela sentiu a voz saindo como um sussurro rouco. Sim, o padre, completamente atordoado, retomava a cerimônia com mãos trêmulas, os votos trocados em um borrão de palavras sagradas que agora soavam profanas. As alianças, trazidas às pressas por um assistente de Tae-jun que surgira do nada menos, deslizavam em dedos frios. Não houve beijo, apenas uma união selada em silêncio absoluto, sob aplausos hesitantes e flashes frenéticos de paparazzi que já se aglomeravam do lado de fora. Ao saírem da igreja, o céu havia escurecido, nuvens pesadas, prometendo chuva. O carro de luxo, um Bentley preto reluzente, esperava com a porta aberta. Tae-jun ajudava Giel a entrar com uma cortesia impessoal, sentando-se ao lado dela, enquanto o motorista acelerava para longe do circo midiático. Dentro do veículo, o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som suave do motor e da chuva que começava a cair. Giel olhava para o anel em seu dedo, platina fria, diamante solitário brilhando com luz impiedosa. "Por quê?" perguntou finalmente, a voz ainda trêmula. Tae-jun,
Virou o rosto para a janela, observando as luzes da cidade borradas pela água. Motivos meus, isso nos beneficia a ambos. Não precisa saber mais por enquanto. A resposta era uma parede, e Gieu sentia-se pequena, perdida. A mansão de Taejun ficava nas colinas exclusivas de Taeon, uma obra-prima moderna de vidro temperado e aço que parecia flutuar sobre Seul, com jardins geométricos e segurança invisível, mas onipresente. Ele a conduzia para dentro naquela mesma noite, os passos ecoando no hall de mármore branco. Mostrava o quarto dela menos amplo, com vista panorâmica da cidade que piscava como joias infinitas, decorado em tons neutros de cinza e creme, minimalista e impessoal. Regras, disse ele, entregando um contrato impresso, com cláusulas precisas. Quartos separados. Refeições às 7 da manhã e 7 da noite. Nenhuma demonstração de afeto, pública ou privada. Sem perguntas sobre meus negócios ou passado. Isso é um acordo de conveniência, válido por 1 ano, renovável se necessário. Assine. Gieu lia as linhas frias sob a luz suave do abajur, sentindo-se como uma peça em um tabuleiro que não compreendia. Exausta, ferida, assinava com mão trêmula. As primeiras semanas foram um exercício de solidão. Gieu vagava pela mansão como um fantasma, explorando salas vazias, cheias de arte abstrata contemporânea. Uma biblioteca com milhares de livros sobre estratégia empresarial e filosofia oriental, uma academia de última geração, uma piscina infinita que se fundia com o horizonte. Taejun saía antes do amanhecer, retornava após a meia-noite, as interações reduzidas a acenos breves ou comentários sobre o clima. Ela trabalhava em seu laptop, aceitando projetos freelance para manter a sanidade, desenhando logos e campanhas que a conectavam ao mundo exterior. À noite, sozinha na cama king size, chorava pela traição de Minho, pela humilhação pública que ainda viralizava nas redes, pelas manchetes que a chamavam de a noiva abandonada, que casou com o rei de gelo. Mas aos poucos, gestos sutis começaram a surgir, como rachaduras na armadura de Taejun. Uma manhã chuvosa, ao vê-la escorregar na escada molhada, ele a amparou com braços fortes, o toque breve enviando um arrepio inesperado por sua espinha. Não disse nada, apenas a soltou e continuou seu caminho. Quando uma gripe a derrubou, ele deixou remédios e chá de gengibre na porta do quarto, sem uma palavra. Em uma festa corporativa obrigatória, menos a primeira aparição pública do casal, quando um executivo embriagado fez comentários maliciosos sobre sua sorte repentina. Taejun surgiu como uma sombra protetora, a voz baixa e letal. Repita isso e sua empresa estará em falência amanhã. O homem empalideceu, e o salão silenciou. Gieu olhava para ele, surpresa com a defesa feroz, sentindo algo se mexer dentro do peito. A tensão romântica crescia devagar, como uma flor forçando passagem através do concreto. Nos jantares obrigatórios, os olhares se prolongavam sobre velas tremulantes, os dedos roçando acidentalmente ao passar o prato de quinte, enviando faíscas elétricas. Gieu ousava perguntas sobre arte, e ele respondia com interesse genuíno, elogiando o esboço que encontrou em sua mesa. Você captura emoção de forma rara. Uma noite caminhando pelo jardim sob um céu estrelado, ele compartilhava fragmentos de seu passado, menos a mãe, que o abandonara aos 6 anos, com uma nota fria, o pai alcoólatra, que nunca voltou aos orfanatos onde aprendeu que depender de alguém era fraqueza fatal. O abandono me tornou quem sou, confessou a voz rouca, os punhos cerrados. Gieu tocava seu braço, sentindo a rigidez se suavizar por um instante. Você não precisa ser forte o tempo todo, sussurrava ela, mas ele se retraía, o medo profundo de ser deixado novamente erguendo muralhas altas. O conflito interno de Taejun crescia. Ele a protegia em silêncio, menos afastando o paparazzi, garantindo que rumores maliciosos desaparecessem da internet, mas negava qualquer sentimento além do acordo. Quando Minho começou a mandar mensagens de arrependimento, implorando encontros, Gieu, ainda ferida, aceitou um café neutro em busca de fechamento. Minho chorava, jurando que a outra mulher fora um erro passageiro. Você é meu verdadeiro amor, Gieu. Volte para mim. Ela ouvia, o coração dividido entre raiva e nostalgia, mas rejeitava. Taejun,
informado por segurança discreta, sentia ciúme corroer como ácido. Mas em vez de confessar, tornava-se mais distante, trabalhando até o exhaustion. A armação veio como uma tempestade perfeita. Um rival corporativo de Tai-jun, vendo fraqueza no casamento repentino, orquestrou uma foto manipulada a menos de eu nos braços de Minho em um quarto de hotel, imagem convincente o suficiente para enganar. Enviada anonimamente, caiu como uma wombao. Tai-jun a confrontou na sala de estar ampla, os olhos flamejando de dor e raiva contida. Você me traiu. Como todos os outros. Sem deixar espaço para explicação, jogou os papéis de divórcio sobre a mesa de vidro. Saia antes do amanhecer. Ji-eu, devastada pelo mal-entendido, partiu sob chuva torrencial, alugando um apartamento modesto na periferia, reconstruindo a vida com trabalho, amigos verdadeiros e uma força nova, que nascia das cinzas. Semanas depois, Tai-jun investigava o rival e descobria a fraude. O arrependimento o consumia como fogo lento, menos noites insones, revivendo momentos de proximidade. O toque dela, o sorriso que iluminava as salas frias. Ele a procurava, aparecendo à porta do apartamento sob chuva pesada, terno encharcado, olhos implorando. Eu errei. Eu te amo, Ji-eu. Desde o instante em que te vi no altar, quebrada mas inteira, soube que você era minha salvação. Ela o encarava, transformada, menos mais forte, independente, o coração cicatrizado, mas ainda sensível. Você me expulsou como se eu fosse nada. Como posso confiar novamente? O reencontro era cru, cheio de lágrimas, confissões, toques hesitantes. Ele se ajoelhava na chuva, revelando traumas profundos, prometendo mudar. No final, em um café pequeno onde o destino os cruzara anos antes, Ji-yun estendia a mão. Se for para ser, que seja real, sem acordos, sem medo. Eles se abraçavam, o beijo selando uma reconciliação conquistada na dor, o futuro aberto como uma página em branco sob o sol nascente. O amor, forjado no fogo da traição e do mal-entendido, prometia ser mais forte e menos, mas o suspense permanecia. Seriam capazes de superar as sombras do passado para sempre? Dias se transformavam em semanas, e o que começara como uma reconciliação hesitante florescia em um romance profundo, tecido com fios de vulnerabilidade e desejo que nenhum dos dois esperava. Ji-eu e Tai-jun, agora unidos não por um acordo frio, mas por uma promessa sussurrada no café, onde o destino os entrelaçara novamente. Embarcavam em uma jornada onde cada toque, cada olhar, era uma vitória sobre as sombras do passado. A cidade de Seul, com suas ruas movimentadas e noites iluminadas por neon, tornava-se o pano de fundo para esse amor renascido, um lugar onde eles podiam se perder e se encontrar mutuamente. No início, era como aprender a dançar em um piso recém-polido, passos cautelosos, mãos que se buscavam com timidez. Tai-jun, o homem que outrora erguera muralhas de gelo ao redor do coração, agora as derrubava tijolo por tijolo. Ele começava com gestos simples, daqueles que Ji-eun nunca imaginara vindos dele. Uma manhã, ao acordar no apartamento dela, menos pois ele insistira em não voltar à mansão, até que reconstruíssem tudo do zero. Encontrou uma xícara de café fumegante na mesinha de cabeceira, com um bilhete escrito à mão. Bom dia. Pensei em você a noite toda. O aroma rico do café misturava-se ao perfume dele, que ainda pairava no ar, e Ji-eu sorria, o coração aquecido por essa nova versão dele, vulnerável e atenta. Eles passavam as noites conversando até o amanhecer, deitados no sofá apertado, as pernas entrelaçadas, como se o mundo lá fora não existisse. Tai-jun contava histórias de sua infância que nunca compartilhara, como as noites solitárias no orfanato, onde sonhava com uma família que nunca veio, e Ji-eu ouvia traçando círculos suaves em suas costas, sentindo as tensões se dissiparem sob seus dedos. O romance se aprofundava em momentos inesperados, como em uma caminhada noturna pelo rio Han, onde as luzes da ponte refletiam na água como estrelas caídas. Tai-jun parava de repente, puxando-a para perto, os braços envolvendo sua cintura com uma possessividade gentil que a fazia tremer. Eu nunca soube o que era isso, murmurava ele contra seus cabelos, esse desejo de te proteger, de te ter só para mim. Ji-eu erguia o rosto,
os olhos encontrando os dele sob a lua crescente. E o beijo que se seguia era profundo, apaixonado, cheio de uma urgência que apagava as memórias amargas. Seus lábios se moviam em uma dança lenta, explorando, saboreando, como se cada segundo fosse uma eternidade conquistada. As mãos dele subiam por suas costas, traçando a curva de sua espinha, e ela se derretia contra ele, o coração batendo em sincronia com o dele, um ritmo que ecoava a profundidade de seu amor emergente. Com o tempo, eles voltavam à mansão, mas agora como um lar compartilhado, não uma fortaleza fria. Tae-jun reformava o quarto principal transformando-o em um ninho acolhedor com lençóis macios. Quadros que Jieu pintara menos abstratos de cores vibrantes, que representavam sua jornada de dor para paixão. As noites ali eram um ritual de intimidade. Ele a carregava para a cama após jantares preparados juntos na cozinha ampla, rindo de bagunças com farinha e molhos derramados. "Você me ensina a cozinhar?" pedia ela. E ele, com um sorriso raro que iluminava seu rosto severo, respondia: "Só se você me ensinar a sentir assim." Os beijos começavam inocentes, mas escalavam para algo mais intenso, corpos se entrelaçando sob as cobertas, peles quentes se tocando com uma reverência que curava feridas antigas. Tae-jun explorava cada centímetro dela, com mãos gentis sussurrando palavras de adoração. "Você é linda, Guni, perfeita para mim." E ela respondia com toques que o faziam gemer baixinho, descobrindo os pontos sensíveis que o homem poderoso escondia. O amor físico era uma extensão de sua conexão emocional, profundo e apaixonado, onde cada movimento era uma declaração de que o passado não os definiria mais. Mas o romance não era só paixão física. Era construído em camadas de confiança reconquistada. Tae-jun, lutando contra seus demônios de abandono, abria-se em terapias que Jieu o incentivava a fazer, sessões onde ele falava de medos profundos, e ela o esperava do lado de fora com um abraço que o ancorava. Em troca, Jieu compartilhava suas inseguranças da traição de Minho, e ele a ouvia sem julgamento, beijando suas lágrimas, prometendo: "Eu nunca te deixarei ir." Eles viajavam juntos, escapadas curtas para Jeju, onde caminhavam por praias de areia negra, mãos dadas, o mar sussurrando segredos ao vento. Em uma noite estrelada, deitados na areia, Tae-jun traçava constelações no céu com o dedo comparando as a beleza dela. "Você é minha estrela guia", dizia, e o beijo que se seguia era lento, cheio de promessas, corpos se unindo sob o manto da noite, o som das ondas misturando-se aos suspiros de prazer. O ciúme, outrora uma sombra, agora era enfrentado com honestidade. Quando Minho tentava contato novamente, enviando uma carta arrependida, Tae-jun ali ia junto com ela, os punhos cerrados, mas em vez de explodir, ele a abraçava. "Diga-me o que sente." Jieu rasgava a carta, virando-se para ele com olhos flamejantes. "Só você importa agora." Esse momento os levava a uma noite de paixão intensa, onde ele a possuía com uma urgência que misturava ciúme e amor, corpos colidindo em um ritmo febril, suor e sussurros preenchendo o quarto. "Você é minha", gemia ele, e ela respondia arqueando contra ele. "E você é meu, para sempre." A profundidade do romance se manifestava em rotinas cotidianas, transformadas em rituais de afeto. Manhãs preguiçosas na cama, onde Tae-jun traçava padrões preguiçosos em sua pele nua, contando histórias de negócios que agora incluíam planos para o futuro deles, talvez uma família, filhos que herdariam a força dela e a determinação dele. Jieu pintava retratos dele, capturando a suavidade que só ela via em seus olhos, e ele os pendurava no escritório, um lembrete constante de que o amor o tornara mais humano. Noites de cinema em casa, aninhados no sofá, onde comédias românticas os faziam rir até as lágrimas, e dramas os levavam a discussões profundas sobre perdão e redenção. Mas desafios surgiam, testando a solidez de seu amor. Uma crise nos negócios de Tae-nu deixava distante. Noites longas no escritório, revivendo velhos hábitos de isolamento. Jieu, sentindo a frieza retornar, confrontava-o com lágrimas nos olhos. "Não me exclua de novo." Ele caía de joelhos, pedindo perdão,
e a reconciliação era uma explosão de paixão, menos beijos urgentes contra a parede. Roupas rasgadas no calor do momento, corpos se unindo em uma dança que reafirmava sua conexão. Eu preciso de você, admitia ele, e ela o guiava de volta, mostrando que o amor era sua âncora. Amigos e família testemunhavam a transformação. A mãe de Gieu, inicialmente cética, via o brilho nos olhos da filha durante jantares familiares, onde Taejun contava piadas inesperadas, revelando um humor seco que conquistava todos. Ele te ama de verdade, sussurrava a mãe, e Gieu assentia, sentindo a profundidade desse amor em cada gesto dele. O romance se aprofundava em viagens mais longas, como uma escapada para Kyoto, onde templos antigos e cerejeiras em flor ecoavam sua jornada. Caminhando por caminhos de pedra, mãos entrelaçadas, eles faziam votos privados, sob arcos vermelhos, prometendo superar qualquer sombra. Noites em ryokans tradicionais, banhos quentes compartilhados, levavam a momentos de intimidade pura, corpos flutuando na água, toques suaves evoluindo para paixão ardente, vapor misturando-se a suspiros. De volta a Seul, o amor se entrelaçava ao dia a dia. Taejun surpreendia com piqueniques no parque, espalhando cobertores e comidas favoritas, relembrando o primeiro encontro deles. Quero te cortejar como se fosse o começo, dizia, e os beijos sob árvores floridas eram doces, cheios de promessas. Gieu, por sua vez, organizava noites temáticas, cozinhando pratos que evocavam memórias, e as refeições terminavam em danças improvisadas na sala. Corpos colados, movendo-se ao ritmo de músicas suaves. A paixão física era um pilar, explorada com curiosidade e reverência. Eles descobriam novos prazeres, como massagens sensuais com óleos perfumados, mãos explorando curvas e músculos, levando a noites onde o tempo parava. Apenas eles existindo em um mundo de sensações. Você me completa, sussurrava ele durante o clímax, e ela respondia com um beijo que selava sua união. Mas o passado sussurrava ocasionalmente, como quando Taejun via uma notícia sobre Minho e sentia uma pontada de insegurança. Jieu acalmava com palavras e toques, reafirmando: meu coração é só seu. Essas vulnerabilidades os aproximavam, tornando o romance mais profundo, uma tapeçaria rica de emoções. Anos se passavam menos, ou assim pareciam nas semanas que voavam, e o amor amadurecia. Eles adotavam um cachorro, um Golden Retriever chamado Hope, simbolizando sua esperança renovada. E as caminhadas matinais se tornavam momentos de conexão, mãos dadas enquanto o sol nascia. Taejun, Yuki o temido, agora equilibrava trabalho e vida, delegando mais para estar com ela, provando que o amor o mudara. Em uma noite chuvosa, semelhantes àquela do reencontro, eles se deitavam na varanda coberta, ouvindo a chuva bater no telhado. Taejun traçava o contorno de seu rosto. As sombras do passado ainda existem, mas juntas, as superamos todos os dias. Gieu sorria puxando-o para um beijo profundo, corpos se unindo mais uma vez em uma dança apaixonada que celebrava sua vitória. O romance deles era eterno, uma chama que queimava brilhante, provando que o amor verdadeiro podia conquistar tudo. E assim, dia após dia, eles viviam essa paixão profunda, escrevendo capítulos de uma história que nunca terminaria.